Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um Fla Notícia News, o canal que te leva além da notícia. Eu sou Alexandre Dias e a partir de agora estou convidando você para que a gente comente as principais notícias do Flamengo que são veiculadas na imprensa. Então, já se inscreve aqui no canal, é rapidinho, é só um clique, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos com a nação rubro-negra, que isso vai ajudar bastante o nosso trabalho, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou dividir em duas partes. A primeira parte eu vou fazer uma abordagem bem geral, né, das formas de se enfrentar uma pandemia e qual foi a forma escolhida pelo Flamengo. Numa segunda parte eu vou falar sobre as críticas, né, que o Flamengo recebeu durante toda essa semana. Vamos tecer comentários sobre essas críticas e vamos concluir ao final o que está por trás de todo esse ataque que a imprensa fez ao Flamengo na última semana. Então fica ligado aí, vai ser daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Vamos lá! Bem, pessoal, como nós vimos aí durante toda essa semana, praticamente todos os veículos de imprensa e praticamente todos os jornalistas atacaram o Flamengo incessantemente, de todos os lados e de todas as formas. Em tese, esse ataque seria porque o Flamengo estaria forçando uma barra para retornar não só aos treinos, mas também ao futebol, aos jogos, aos campeonatos. Mas antes de nós nos aprofundarmos sobre esse tema, eu gostaria que vocês vissem esse vídeo aqui. Dê uma olhada nele aí. Assim, diferentes medidas colocam a gente em diferentes pontos do que está acontecendo. É como se você estivesse no escuro e você tem os testes, que são a lanterna que você pode apontar para qualquer direção e saber de fato o que está acontecendo lá. A Coreia, por já ter passado pela MERS no passado, por passar por um outro surto de coronavírus, que morreram, acho que 38 coreanos, foi um executivo que foi para o Oriente Médio, contraiu o coronavírus, que também pode virar uma pandemia e é preocupante. Chegou na Coreia, passou por 3 hospitais e infectou toda a equipe médica que atendeu ele, e morreram 38 coreanos. Eles foram muito criticados por isso em 2015 e se prepararam para qualquer outro problema depois. Então eles são o país que respondeu melhor agora porque já estavam pré-imunizados, não fisicamente, fisiologicamente, mas socialmente, para se preparar para o que vinha. Eles mostram o que é andar com essa lanterna. Não tiveram que parar. Eles conseguem saber quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas têm o coronavírus, antes delas transmitirem, e conseguiram não parar a atividade econômica. Qualquer cenário, de qualquer saída que a gente quiser imaginar, depende de fazer o que a Coreia está fazendo, que é testar. Testar todo mundo sem parar. Bom, pessoal, antes de voltar ao vídeo, eu vou rapidamente aqui conversar com vocês sobre as formas de enfrentamento de uma pandemia. Fiz uma pesquisa profunda nessa semana sobre quais são os mecanismos que existem, né, já estudados pela ciência para se enfrentar uma pandemia. Bom, a primeira forma é o que os cientistas chamam de efeito manada. O que significa dizer isso? É que nenhuma atividade nenhuma atividade é suspensa, todo mundo continua a exercer as suas atividades, se expondo ao vírus, e quando esse vírus atingir mais ou menos 70% de toda a população, cria-se uma barreira e esse vírus ele não consegue mais se propagar. Qual é o ponto, principalmente em relação a essa Covid-19, qual seria o ponto negativo de se adotar essa técnica do efeito manada? É que como o Covid-19 ele se propaga muito rápido, em pouco tempo, e ele infecta muita gente, então haveria aí um estrangulamento do sistema de saúde. Alguns países, nessa pandemia do Covid-19, tentaram fazer esse efeito manada. A Inglaterra tentou, o México tentou, e os Estados Unidos, né, no início, quando eles perceberam que não teriam como, que isso, pelo menos com esse vírus, essa técnica não seria eficaz, não seria eficiente, o que eles fizeram? Adotaram
uma outra metodologia, uma outra técnica, que é o isolamento. O isolamento, diferentemente do efeito manada, ele é o que nós estamos fazendo, ou pelo menos tentando fazer agora, que é todo mundo ficar em casa. Suspendem-se as atividades que não sejam essenciais, todo mundo em casa, até que a curva de contaminação seja achatada, né, os sistemas de saúde sejam aparelhados, e aí a gente vai retomando as atividades aos poucos. Na questão do isolamento, há um prejuízo óbvio em relação às atividades econômicas, né? Já que todo mundo está em casa, haverá evidentemente um prejuízo para as atividades econômicas, e aqui eu quero deixar algo bem claro, que eu não estou fazendo juízo de valor, se deve, se não deve, só estou explicando o conceito de cada uma delas. Bem, existe uma terceira forma. Essa terceira forma é justamente o que o Átila Yamarino fala no vídeo que a gente acabou de ver. Essa forma é uma testagem em massa da população, porque se você sabe exatamente quem são as pessoas que estão contaminadas e você afasta essas pessoas, e somente essas pessoas ficam na quarentena, você não precisa interromper ou suspender as atividades. E o que o Átila fala no vídeo em relação à Coreia do Sul. A Coreia do Sul fez isso. A Coreia do Sul praticamente mapeou todas aquelas pessoas que estavam com Covid-19, afastou essas pessoas, não precisou interromper ou suspender suas atividades econômicas, e teve um grau muito reduzido de morte. Então, se a gente fizer um comparativo entre esses três, vamos lá. O efeito manada. O efeito manada, você privilegia a economia, mas você coloca em risco um grande número de pessoas. Parece-me que para esse vírus, para o Covid-19, não seria o caso. O isolamento. Bom, se um país, né, não tem, como o Brasil, não faz muitos testes, não tem como fazer tantos testes, como o Átila fala no vídeo, se a gente está mais ou menos no escuro, não existe outra alternativa a não ser fazer o isolamento, porque ele preserva uma maior quantidade de vidas, né, mas tem a questão econômica, obviamente, não dá para negar que há um prejuízo maior na questão econômica. Só que quando você faz o sopesamento aí de vida e economia, em tese, obviamente, você vai optar por não sacrificar essas vidas. Então, parece que a melhor saída, o melhor dos mundos, é exatamente a questão dos testes em massa. Veja, o Átila Yamarino, para o Brasil, ele é o defensor, um dos defensores do isolamento total. Mas mesmo ele, que é defensor do isolamento total, quando ele fala, né, lá da Coreia do Sul e de outros países, a Alemanha também fez isso, quando ele fala que há uma quantidade de testes, são que eles chamam de testes em massa, em tese esse país não precisa fechar, porque ele sabe exatamente quem são os cidadãos, quem são as pessoas que estão contaminadas, e são essas pessoas que vão se afastar das atividades econômicas. Pessoal, é isso que o Flamengo está tentando fazer. Veja, para o Brasil como um todo, o que é melhor hoje? Em tese, né, cada um vai ter aí a sua opinião, mas em tese o que dizem todos é que o melhor hoje para o Brasil é o isolamento, como ele está sendo feito, ou pelo menos como nós estamos tentando fazer. Agora, o Flamengo, naquele micro mundo do Flamengo, naquele espaço, naquele ambiente em que vivem os atletas, a direção, os familiares dos jogadores, o Flamengo está fazendo os testes em massa. Então o Flamengo tem o completo mapeamento de quem pode, quem não pode ir ao treinamento. É isso que o Flamengo está fazendo. O que o Flamengo está fazendo hoje é exatamente o que o Átila Yamarino disse nesse programa. Só que o Flamengo está fazendo para o mundo do Flamengo. A gente não está falando do Brasil. Então, quando o Landim, lá na entrevista que ele deu na Fox, agora, recentemente, quando ele fala que os repórteres deveriam estar incentivando
Eu acho que o Landim ele pecou em não explicar bem o que ele estava fazendo. O que o Flamengo está fazendo, então, é fazer testes em massa, mapear todas as pessoas daquela comunidade Flamengo e, dessa forma, ter total ou quase total segurança daquelas pessoas que vão exercer suas atividades no Flamengo. Isso é o que o Flamengo está fazendo. Não é outra coisa que o Flamengo está tentando fazer. Eu espero que essa parte tenha ficado claro para vocês. Pessoal, o que eu quero conversar com vocês agora são as críticas que o Flamengo recebeu. Por que o Flamengo recebeu essa carga toda de críticas? Será mesmo que é uma preocupação da imprensa em relação à saúde das pessoas? Ou será que existe aí nessas críticas uma questão de inveja, uma questão de retaliação? Eu vou provar para vocês no final, quando a gente for passar aqui cada um dos críticos, o que eles falaram, e no final eu vou provar para vocês que há uma grande possibilidade de essas críticas estarem sendo feitas baseadas na inveja, anote essas duas palavras, na inveja e no ódio. Se liga aí. Bom, um dos críticos, né, eu fiz uma listinha aqui dos críticos. Um dos críticos é um tal de Menon. Tem lá o blog do Menon no UOL. Ele tem uma reportagem, tem no blog dele ele escreve, a manchete é a seguinte: novos crimes do Flamengo S.A. Bem, a partir daí o cara fala tanta bobagem, mas tanta bobagem, que em determinada hora, acho que ele percebeu a quantidade de bobagens que ele falou, ele editou e tirou algumas partes. Só que as pessoas já tinham, né, feito o print do que ele tinha falado, e o Flamengo está acionando esse repórter na justiça. Um dos absurdos que ele falou é o seguinte, que também os atletas estariam cometendo, embora ele não tivesse provas, ele botou isso, não tenho provas, mas os atletas também estão cometendo crime. Assim, um tremendo absurdo. Mas eu fui pesquisar, falei, bom, o que esse cara já falou do Flamengo? O que eu descobri é que ele é um dos maiores antiflamenguistas vivos na face da Terra. Tem um programa que ele participou e que ele na verdade ele não é antiflamenguista, ele é bairrista. Tudo que é melhor no futebol está em São Paulo. E ele teve a cara de pau de dizer que o time do Flamengo de 2019 é um time superestimado. Isso já falou, não falou nessa reportagem, já falou em outras vezes. Ou seja, ele é super bairrista, ele é antiflamenguista completo, e não me admira ele ter falado essas abobrinhas. Então, esse é o tal do Menon, lá do blog do UOL. Um outro crítico foi um pouco mais ameno, foi o Marcelo Barreto, lá do Redação Sport TV. E aí a manchete que ele traz é o seguinte: Flamengo, ele faz uma pergunta, né, ele faz um questionamento. Flamengo aderiu ao obscurantismo? Ou seja, o Flamengo aderiu ao que é de ruim, ao que é de mal? E o texto dele, se você for ler o texto dele, ele não fala nada com nada, e no final ele deixa entender que foi o problema seguinte: o problema todo foi o Landim ter ido visitar lá o presidente Jair Bolsonaro. E ele entende que essa visita, por essa visita o Flamengo estaria aderindo ao obscurantismo. Queria que vocês reparassem uma coisa, tanto no primeiro quanto no segundo, tanto em relação ao tal do Menon quanto em relação ao Marcelo Barreto. Nenhum dos dois, você vai ver aqui que nem os demais, fazem nenhuma crítica ao protocolo que o Flamengo está propondo. Não o Flamengo, a FERJ, a Federação Estadual de Futebol. O protocolo Jogo Seguro, vou deixar também aqui na descrição do vídeo algumas coisas que estão nesse protocolo, vocês darem uma olhada. Então, nem o Menon
nem o Marcelo Barreto, você vai ver que também os demais não fizeram nenhuma crítica ao protocolo. E por que eles não fazem ou não fizeram nenhuma crítica ao protocolo? Porque eles não leram. E o Landim fala isso para aqui, para o Flávio Gomes, na entrevista lá na Fox. Quem não viu, dá uma olhadinha lá. O Landim fala isso para o Flávio Gomes, fala para toda a bancada. Vocês não leram o protocolo. Não leram. E aí estão criticando. Aí o que o Flávio Gomes fala? Ele fala que o Flamengo é egoísta. Veja, ele não está criticando o protocolo, até porque ele não leu. Aí ele fala que o Corinthians, né, ele falou hoje, né, que o Corinthians lançou uma nota lá de que é contra retorno do futebol, agora, nesse momento. E aí ele fala, pô, o Corinthians é um exemplo. Pô, o Corinthians, vou falar sério, né? O Corinthians. E aí ele fala que o Flamengo está sendo quase egoísta. Também não fala, não argumenta em relação ao protocolo. Flávio Gomes, do Fox Sports. Agora, antes de falar desse último aqui, eu gostaria que vocês vissem esse vídeo que eu vou colocar agora. Assistam aí. Que teve em função do episódio e agora demonstra outra vez que ele está rigorosamente despreocupado com a vida dos outros, quer dizer que ele é um adepto da necropolítica, eu realmente temo que isso respingue no Flamengo. Por quê? Porque já há uma oposição natural dos não rubro-negros, que é típico, né? O clube de maior torcida, o clube mais poderoso, o clube que está ganhando mais, desperta mais inveja e, portanto, mais crítica, mais ódio. Né? O clube de maior torcida, o clube mais poderoso, o clube que está ganhando mais, desperta mais inveja e, portanto, mais crítica, mais ódio. O Zico. Bom, pessoal, depois desse vídeo do Juca Kfouri, para mim está mais do que comprovado que o que está movendo essa enxurrada de críticas em relação ao Flamengo não tem nada a ver com pandemia, não tem nada a ver com preocupação com as pessoas, com os jogadores que vão a treinar. Tem a ver com o que o Juca Kfouri falou, não sou eu que estou falando, é o Juca Kfouri que está falando. Inveja e ódio. É isso. O Flamengo em 2019 arrebentou. Não estou falando só no futebol, não. Estou falando em tudo. Estou falando tanto na parte logística, quanto na parte administrativa, na parte orçamentária, a questão econômica, os contratos que o Flamengo fez. O Flamengo começa 2020, termina 2019, começa 2020, contratando, reforçando. O Flamengo só perdeu um jogador, que foi o Pablo Mari. E mesmo na perda desse jogador, o Flamengo vai ganhar 8, 10 vezes mais economicamente. Pessoal, ninguém está engolindo o Flamengo. Pode ser que, veja, pode haver críticas em relação à forma como o Landim está conduzindo. Pode, todo mundo, isso é normal, isso faz parte. Agora, essa junção de um monte de críticas vindo de todos os lados ao mesmo tempo não é mera coincidência. Não estou dizendo que se reuniram todos para falar, não. É que um falou, aí viu o que causou e agora é um efeito, lembra do efeito manada? Só que agora é efeito manada de outra forma, um efeito manada da imprensa. Então essas pessoas estão deixando transparecer a intolerância política, o ódio. Veja, o ódio, eu não gosto dessa palavra, mas não sou eu que falei, foi eu que falei. Quem falou foi o próprio Juca que foi. A inveja. E o que ele fala? Pô, o Flamengo ganhou tudo. Time de maior torcida, time que está ganhando tudo. É óbvio que provocou a ira. Isso é uma retaliação a tudo que o Flamengo fez ao longo, desde lá de 2013, como bandeira, e o que vem fazendo uma continuação da gestão do Landim. Então, para mim, esse vídeo do Juca Kfouri é o programa Posse de Bola. Vou deixar o link aqui também para depois me dizerem que está fora do contexto. Não está fora do contexto.
É exatamente aquilo que ele quis dizer. Então, para mim, esse vídeo ele é esclarecedor e ele, para mim, define todo esse momento. Para finalizar, nós falamos aí todos os jornalistas, eu não ia falar dessa pessoa, porque eu acho que ela não merece ser falada, que é a do Carlos Augusto Montenegro. Ele hoje deu uma declaração. Bom, primeiro ele acusou o Flamengo de um monte de coisa, o Landim, de forma elegante, né, foi lá e deu uma cutucada, defendeu, e hoje ele fala, o Carlos Augusto Montenegro vai lá e toca mais uma vez na questão do Ninho do Urubu, na questão do incêndio no Ninho do Urubu, da perda dos garotos do Ninho. E ele fala de uma forma, você percebe que também não está nem aí para os garotos. Ele usa aquela tragédia, é uma covardia inominável, ele usa a tragédia dos garotos do Ninho para atingir o Flamengo. Então, assim, eu estou deixando aqui essa nota de repúdio mesmo, de nojo desse cara. Nem falo mais o nome dessa figura, não falaria, né, mas realmente o cara mandou muito mal. Pessoal, então é isso. Veja, cada um pode, deixa aí as suas opiniões, os seus comentários. Não, o que a gente precisa agora é ter tranquilidade, ter entendimento e respeitar as opiniões contrárias. Tá? Assim, me parece que a imprensa pegou pesado demais com o Flamengo e eu acho que não é hora de dividir, é hora de somar. Nós todos somos flamenguistas, a gente quer o bem do Flamengo. Eu, pelo menos, falei em outros vídeos, você concorda com o retorno aos treinos? Eu sempre falei, depende de como será esse protocolo, depende de como será esse retorno aos treinos. Pelo que eu li, de tudo que eu pesquisei, parece que esse retorno aos treinos do Flamengo, ele está completamente embasado, ele está completamente de acordo com as melhores práticas que podem ser tomadas. Então, nesse momento, com base nisso tudo, concordo sim com o retorno aos treinos do Flamengo nesses moldes. E o retorno ao campeonato carioca. Isso aí é uma outra etapa, também já falei que nesse momento, agora nesse exato momento, não concordaria com o retorno ao campeonato carioca, mas vamos ver como é que as coisas vão evoluir daqui para frente. Tá bom, pessoal? O vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que a gente precisava fazer assim, um estudo profundo de tudo isso que está acontecendo em torno do Flamengo, mas também em torno do Flamengo. Então, fica aqui meu abraço, inscrevam-se no canal, clique aí, faça sua inscrição no canal, dê o seu like e a gente vai se falando numa próxima oportunidade. Falou? Um abraço, tchau, tchau.